Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao 15. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gade. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles. Agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: Vejam este homem, está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi entendeu que aquelas palavras seriam muito perigosas para a vida dele. Então ele saiu depressa e começou a fingir que estava louco, porque ele sabe muito bem o mal da inveja, o que é que causa. Ele sabe o perigo, aquilo que causou na vida dele, quando Saul ouviu as mulheres cantando que Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Isso fez com que o rei Saul olhasse para Davi como um perigo para o seu trono e que realmente Deus já tinha ungido Davi para ser rei no lugar de Saul. E Saul sentiu aquela inveja quando ele viu que Deus estava com Davi e que todos já tinham percebido. Às vezes tem pessoas que elas continuam no mesmo lugar. Deus mostra que ali é perigoso, porque tem pessoas que se levantam e a pessoa ela não muda de lugar, ela continua no lugar. Ela já teve, sabe aquelas pessoas que falam que já sofreram muito decepções, que já passaram por grandes provas com pessoas e que elas continuam usando a mesma forma na vida delas, elas não mudaram, porque Davi usou de estratégia para que ele não fosse novamente, a vida dele não corresse risco na vida daquele outro rei, que a inveja não se abatesse na vida de Davi novamente. Imagine, um rei já o perseguia. Imagine o outro olhar e falar assim: esse homem é uma ameaça para o meu reino. Porque aquelas palavras foram muito perigosas. Tem pessoas que lançam uma palavra sutilmente, mas você tem que reconhecer quando aquilo pode te dar algum prejuízo, quando aquilo pode te causar danos na vida sentimental, às vezes, na vida familiar e na vida profissional. Porque tem pessoas que elas não aceitam que a outra ela tenha status, que ela cresça. Às vezes ela ainda não está na posição, mas Deus mostra que ali tem uma luz, que tem um Espírito Santo e que aquela vida ela vai ser transformada. Então é quando onde você chega, chama a atenção.
Onde você chega, você faz a diferença. Agora, você tem que usar de estratégia e não ficar no mesmo lugar. Davi, ele escutava a voz de Deus porque ele falava muito com Deus. Ele fez um salmo quando ele estava fugindo, saiu daquele lugar, quando ele se fingiu de louco, diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu. Ele fez um salmo, ele foi orar e ele fez a oração do Salmo 34. Olha o que ele falou para Deus: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque ele, naquela aflição dele, imagina, ele estava fugindo de um rei e chegar naquele outro lugar e o outro rei ficar olhando para ele com um olhar desconfiado. Ele falou de novo: não, comigo não. É melhor se fingir de louco, é melhor que falem o que quiser, mas a minha vida eu preservo. Mas os meus sonhos e o meu Deus que me dá livramento, eu tenho que correr daqui o mais rápido possível. Eu não vou ficar nesse lugar. E já compararam, porque quando começam as comparações, pode sair do lugar. Não confie. Quando começam as comparações, quando começam a mexer com a sua vida e comparar você com outras pessoas, comparar você com o antes e o depois, e começarem como é que o povo fala? Desmiuçar, falar sobre sua vida, e você ser o centro ali das atenções. Tem lugares que é muito perigoso. Se a pessoa continuar, com certeza a pessoa vai sair prejudicada. Porque a inveja, ela é um mal que ela leva com ele todos os males. A inveja é um negócio muito arriscado. Então é melhor sair como costumam as pessoas falarem. Sair de fininho, sair rapidamente. E não ficar teimando naquele lugar. Tem pessoas que ficam no mesmo lugar. Elas sofrem, elas são humilhadas, elas são criticadas e elas ficam recebendo palavras ruins na vida delas e pessoas desdenhando da vida delas, e porque sabe que elas podem crescer e elas não querem que a pessoa cresça, não querem que a pessoa frutifique, que multiplique os seus talentos, dons que Deus deu, tudo. Porque quando uma pessoa ela é escolhida por Deus, o inimigo, ele vê ela de longe e começa a mostrar para as pessoas. Então aquilo mesmo que Davi queria esconder, que Davi queria ficar em paz, aí já começaram a apontar em Davi. Olha, ele é uma ameaça. Daqui a pouco as mulheres vão começar comparando o rei com Davi. Foi isso que Davi percebeu na hora e ele saiu rápido. Então, quando você perceber que algo está mudando, que começarem te apontando e que você corre risco de ter perda na sua vida, não olhe para trás, deixe que falem o que quiserem. Davi se fingiu de louco. Davi era um escolhido de Deus, o homem do coração de Deus, e ele não brincou com a vida dele. Ele falou o quê? É melhor se fingir de louco e ficar vivo e ficar bem, porque as pessoas às vezes brincam com o mundo espiritual, ele existe. E as palavras de outras pessoas, quando uma pessoa ela está na mira de outras que estão com raiva e começa a apontar e começa a querer que a pessoa
começa a fazer com que a pessoa, ao invés dela subir os degraus, elas começam a falar para a pessoa desistir de cada degrau que ela estava galgando na vida dela, desistir dos sonhos dela, desistir dos planos dela. Isso não é coisa de Deus. Tem pessoas que falam que foi Deus, ainda fala que foi Deus que falou. Isso não é coisa de Deus. Deus não quer que os filhos dele regridam. Presta atenção no que eu estou falando. Toda palavra de regressão na tua vida já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Agora seja sábio, use estratégia, agrade a Deus, se apresente a Deus, não importa a situação, mas se apresente, vá para a presença de Deus, fale com Deus. Olha, Davi estava fugindo novamente, estava se fingindo de louco. Olha o desespero dele. Aí ele estava em uma caverna, ele correu e foi se esconder. Aí ele fala, continuando o Salmo 34, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. É isso que eu estou falando. Você pode se decepcionar com o outro, mas com Deus ninguém fica decepcionado. Aí ele fala, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. É Deus quem livra as nossas vidas das nossas tribulações. Às vezes, se retirar, ficar na presença de Deus, de mostrar para Deus a tua angústia, a tua dor, as tribulações. Deus vai te mostrando qual o caminho a seguir, porque na vida de Davi foi assim. E ele foi agradar a Deus. Aí ele continua, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque Deus envia anjos. Você crê que Deus envia anjos para nos proteger? Você crê que Deus dá livramentos de tudo que a gente às vezes vê e daquilo que a gente não vê? Provem e vejam como o Senhor é bom. Ele fala, provem e vejam como o Senhor é bom. Às vezes nos alimentamos com algo que é muito saboroso, que a gente prova e fala, nossa, que delícia essa comida. Provem e vejam como o Senhor é bom. Mais do que um alimento para o corpo, é o alimento do espírito. Prove e veja como o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e é com Ele, dando glórias a Ele, que vencemos todas as nossas lutas, porque Deus envia anjos poderosos para lutar as nossas batalhas, para estar nos dando livramento, para abrir nossos caminhos e tirar todo o mal, tudo que atrapalha nas nossas vidas. Aí ele continua, como é feliz o homem que nele se refugia. Ah, como é bom nos refugiarmos em Deus, porque é uma fortaleza, é um lugar seguro, é onde a gente não tem medo algum. É tão bom viver sabendo que temos um Deus que nos livra dos temores, dos medos, que tira toda a angústia, que liberta o espírito que está escravizado, aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que está triste. Às vezes uma pessoa ela está muito triste, ela fala com um profissional, ajuda, mas não é a mesma coisa que está falando com Deus, porque Deus ele é aquele que arranca o mal pela raiz e ele renova as nossas forças. Como é feliz o homem que nele se refugiam. Tenham o Senhor, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso provedor. Todo aquele que busca o Senhor, ele não sente falta de nada, porque no momento que começa a falta, que vai acabando algo, Deus já vem com a provisão. Confia nessa palavra, confia em Deus. Ele é o nosso provedor e nada nos faltará. Os leões passam fome, podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, porque o Senhor supre tudo. Vejam, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Olha o que Davi ensina. Olha a sabedoria de Davi. Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Só procurar fazer o bem. Nunca devolva o mal com o mal. Sempre faça o bem. Não importa o que falem de você, não importa o que façam com você, não importa o que desejam para você. Mande de volta o bem. Entregue para Deus. Perdoe a quem te fez mal. Confia em quem te colocou aqui na terra. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A paz é um tesouro inestimável. Sabe aquela história, antes só do que mal acompanhado? Você vai estar do lado de pessoas que te torturam, que querem que a sua vida seja moldada do jeito delas e que você não possa crescer, porque elas acham que você não pode, porque elas acham que você não deve. Era isso que Saul tinha feito com Davi. A perseguição era porque ele via que Davi estava crescendo, Davi estava sendo visto. Era o começo que Davi estava mostrando a que ele veio nessa terra, porque ele era escolhido, porque ele tinha um coração bom, porque ele se dedicava e ele tinha o temor do Senhor. Ele teve chance de fazer mal para Saul e ele não fez, que foi na caverna. Ele não tirou a vida de Saul, porque ele sabia que Saul tinha sido um escolhido de Deus e ninguém pode tocar no escolhido de Deus. Ai daquele que atravessa o caminho de um escolhido de Deus. É melhor perguntar para Deus, falar com Deus, de que fazer coisas erradas com o escolhido de Deus. Então fique em paz no teu coração, porque tudo aquilo, todas as dificuldades, é porque Deus tem algo melhor para você, algo maior. Aí chama a atenção. Aí o inimigo das nossas almas, ele cutuca o outro e fala, ó, ali ó, tá crescendo, ali vai crescer, ali não pode, ali ó, se crescer, vai te ofuscar. Foi isso que aconteceu com Davi e Saul. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos. Então, cada vez que fazemos as coisas certas, que escutamos a voz de Deus e não a voz do mundo, que buscamos o Senhor todos os dias, louvamos a Deus, ande com louvores em seus lábios, ande com gratidão no seu coração, agradeça a Deus, não importa a situação, porque na hora que você pedir socorro, Deus vai escutar de lá, vai olhar e vai te socorrer. Você não estará nunca sozinho. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades,
mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. E aqui fala, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Pai, em nome de Jesus, eu vim te pedir pela minha vida, por cada membro da minha família, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está escutando essas orações, que esse Salmo 34 esteja em nossas vidas, que as bênçãos desse Salmo, que o Senhor venha com socorro em nossas vidas, que o Senhor nos livre de todas as tribulações, que o Senhor esteja com o seu rosto voltado para nós, perdoando os nossos pecados, nos dando livramento, abençoando e não deixando faltar nada em nossas vidas, em nossos lares e para cada membro das nossas famílias. Pai, abençoa todo aquele que está ouvindo esta oração, porque a tua palavra não volta vazia. Dá estratégia para o teu povo, Pai, para o crescimento, que nada nem ninguém atrapalhe o crescimento, os sonhos, o projeto dos teus filhos e filhas, assim como o Senhor fez na vida de Davi, Senhor. Protege o teu povo, protege todo aquele que te busca e clama por ti e te agradece e te louva todos os dias. Nos dá, Senhor, a bênção da proteção, da prosperidade, que vejamos a tua graça, que a tua graça, a graça e a paz do Senhor estejam presentes em nossas vidas e que o Senhor faça com que tudo aquilo que Deus sonha para a gente, todos os planos e projetos de Deus se realizem na vida daqueles que o buscam e que temem ao Senhor, porque como diz na tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Pai, eu já te agradeço por cada vida, por cada propósito cumprido aqui na terra, pelas tuas bênçãos derramadas, pelo teu socorro na vida do meu irmão, da minha irmã que clama por saúde, clama na área financeira, clama no casamento, nos relacionamentos conjugais, clama na vida de filhos fora do teu caminho. Traz de volta para o teu caminho, Pai, todo aquele que está no caminho errado. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Afasta das nossas vidas e de cada membro das nossas famílias as más companhias, as pessoas erradas, e coloca, Senhor, pessoas enviadas por Ti, para que o teu propósito se cumpra, para que as suas bênçãos, Senhor, alarga, abre os nossos caminhos, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, nos dá estratégia, sabedoria e nos concede, Pai, vida longa com saúde, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.